Nós estamos iniciando esse novo debate sobre abertura econômica. É uma satisfação, o presidente Fernando Henrique está aqui com o senhor, com o presidente Iglesias, o presidente Henrique, Roberto Teixeira da Costa, muito obrigado pelo convite. Prazer tratar desse tema com o Pedro e com o Gustavo. Se um disco voador pousasse nesse chuvoso vale do Anhangabaú, aqui do lado, e dele saísse um alienígena e nos perguntasse quais são as três questões mais importantes para definir ou parametrizar o tema da abertura comercial hoje, eu acho que a gente poderia dizer o seguinte, que tem uma, que é essa tendência que não foi inaugurada pelo Brexit ou pela vitória do Trump nas eleições americanas do ano passado, que é uma tendência à desglobalização, à diminuição do papel relativo que o comércio internacional ocupa no PIB mundial. Desde 2009, como muitos dos senhores e das senhoras sabem, o comércio internacional cresce a uma proporção inferior ao do PIB global, que, por seu turno, também já cresce de maneira bastante tímida. Não apenas os países emergentes ou em desenvolvimento, mas também as economias mais maduras vêm levando a cabo robustos processos de substituição de importações. Um fenômeno que eu gosto de chamar de local conteudismo. Esse paradigma mesmo das cadeias globais de valor encontra-se hoje em xeque. Então, nós temos esse fenômeno aí, o fenômeno da desglobalização. Tem o segundo fenômeno, que foi mencionado aqui no início do debate, que a gente só pode chamar de ascensão da Xíndia, né? Não apenas por conta do seu reequilíbrio, né, das placas tectônicas da economia global, mas pelo fato de que a própria metamorfose da economia chinesa está levando a uma expulsão de muitas das suas empresas do setor industrial, atuando em ramos de menor preço relativo, menor valor agregado, para a vizinhança geoeconômica do Sudeste Asiático, levando a um fenômeno que se imaginava que, no instante em que os chineses aumentassem o grau de sofisticação da sua produção, isso criaria vantagens comparativas em termos de remuneração do trabalho em outras partes do mundo, como é o caso da América Latina, e isso não está acontecendo. E a terceira característica que eu acho que marca muito esse tema da abertura econômica é que, quer queira, que nós estamos vivendo esse fenômeno da quarta revolução industrial, né? Que tem um aspecto que nós poderíamos chamar de techware, um aspecto mais tecnológico, mas também tem um aspecto de economia política, né? Os países estão mudando por conta da quarta revolução industrial. Existe aqui um fenômeno, por exemplo, que é a China se tornar a segunda maior depositante de patentes do mundo. Mas, curiosamente, a China é também a maior produtora mundial hoje de peixes de rio brasileiros. Então, é uma metamorfose que vai em dois caminhos, atacando mesmo aquelas áreas em que, supostamente, os países latino-americanos têm vantagens comparativas, como é o caso do agronegócio. As empresas estão mudando dramaticamente, é uma espécie de implosão do conceito de nicho, de core business, né? Com efeitos enormes sobre a própria ideia de formação do indivíduo para a participação nesse jogo. Então, nesse contexto de desglobalização, nesse contexto de emergência do Sudeste Asiático, da China, nesse contexto de quarta revolução industrial, como é que nós, brasileiros, né, e nós latino-americanos no metro maior, vamos organizar a nossa estratégia de abertura comercial, unilateral, bilateral, plurilateral, multilateral? Não vamos nos abrir? Essa é a pergunta que nós fazemos aos nossos dois panelistas, começando pelo Gustavo. Obrigado a todos pela invitação. É gostoso de compartilhar com você ideias. Primero, me gustaría decir que la apertura económica es un concepto insuficiente para describir los problemas de la globalización. Quizá el concepto de integración sea más amplio y la apertura económica es uno de los
herramientas de esa integración, como también lo es el proteccionismo. O sea, hay distintas herramientas para tratar de manejar la integración. Y la integración es importante en la globalización porque tiende a resolver dos grandes tensiones que aparecen. La primera tensión tiene que ver entre lo local y lo global. Es decir, tenemos que ser más globales para tener calidad operativa, más locales para tener calidad operativa, pero tenemos que ser más globales para acceder al capital y al conocimiento. La forma de resolver estas dos tensiones es integrarse, es tener empresas multilocales con apertura hacia el mundo o con integración hacia el mundo. La otra cuestión, el otro desafío de la globalización tiene que ver con la necesidad de ser diverso y especializado al mismo tiempo. Es decir, la cuarta revolución industrial o todas las formas previas de revoluciones industriales requieren conocimientos más específicos y esos conocimientos específicos nos hacen más vulnerables. Entonces la forma de resolver esta cuestión de tener conocimientos específicos pero al mismo tiempo diversificarse es a través de integraciones en redes, en cadenas de valor y demás. Entonces la integración no es una cuestión ideológica, sino es una necesidad que viene del mismo proceso social, económico, cultural que se está dando. Por lo tanto, el problema no es integrarnos o no integrarnos, sino cómo hacerlo, en qué tiempos y cómo lograr, de alguna manera, equilibrar la integración con la innovación y la inclusión. Es decir, como 3 I que hacen que el proceso sea para muchos y que sea sustentable en el tiempo. El problema de la integración también permite, y no el de la apertura económica, tener una mirada más local de integración a nivel país, de cómo se integran las regiones o las distintas geografías, cómo nos integramos en la región, Mercosur y otras organizaciones o asociaciones, y cómo nos integramos entre regiones. Quizá cuando nació Mercosur, el objetivo en ese momento era tener un mercado más amplio, pero quizá hoy, a la luz de estos temas de los desafíos de la integración, es pensar a un Mercosur para el mundo, no un Mercosur para los habitantes de esta región. El problema es no discutir si la integración sí o no, y por ende si la apertura económica sí o no, sino de qué manera y en qué tiempo. Y yo creo que el tiempo es fundamental, porque no solo hay que ir por el camino correcto, sino que ir a la velocidad correcta. Llegar tarde también es un problema. Te podés tener una buena idea, pero llegar tarde crea muchos problemas. El tema del Mercosur, pienso yo que este es un buen momento. En realidad yo siempre pienso que es un buen momento, confieso. Porque como siempre estamos en crisis, bueno, en una época que venía más a Brasil, Brasil estaba en la gloria y Argentina enterrada en la 25ª Napas, como decimos abajo, ¿no? Y ahora Brasil está más triste y Argentina un poco más alegre, pero bueno, estas situaciones cíclicas que pasamos, yo creo que estamos en un buen momento porque la única forma de salir de las crisis es generando una agenda de futuro. Si uno no tiene una agenda de futuro, es muy difícil salir o aprovechar la crisis. Y la agenda de futuro para nosotros es la resolución de este problema de integración, primero entre nosotros y después de nosotros con el mundo. Yo trabajé muchos años en Brasil, tuve una empresa brasileña y tuve socios brasileños. Era una de las pocas empresas que los accionistas éramos brasileños y argentinos. Es una cosa increíble. He tratado siempre de buscar, y es una rara avis tener increíble, ¿no? O sea, hay empresas brasileñas en Argentina, muchas,
empresas argentinas aquí, pero empresas mixtas no hay, es increíble. Y tiene que ver con temas culturales. No hay integración cultural. Es decir, si no partimos de que haya integración cultural, es muy difícil que haya integración económica, y menos aún social. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. Porque no solo por un tema del idioma, tenemos distintas formas de hacer las cosas, distintos símbolos. Entonces, una agenda de integración cultural para mí es clave para tener un sistema de integración sustentable. Y después algunas cuestiones vinculadas con lo económico. Digamos, me estuve anotando de memoria y, digamos, puede errar, pero la integración comercial, integración financiera, un marco jurídico institucional, armonizaciones tributarias, armonización de las políticas públicas, integraciones laborales, hacer un frente común hacia lo externo y la coordinación famosa, querida, coordinación macroeconómica, que si bien es algo económico, tiene impactos institucionales. A mí me gusta decir que Italia no es Argentina porque queda en Europa. Y si nosotros tuviésemos todo digamos, grupo de convergencia macroeconómica y demás, es probable que no aparezca en Argentina, en Brasil, algún genio que quiera redescubrir el mar Mediterráneo. No, en Uruguay no lo van a hacer. Pero también nos genera una especie de cápsula protectora institucional tener este tipo de convergencias importantes. Yo soy del mundo de los agronegocios, de producciones de materias primas, de soja, de maíz, de trigo. Nuestra empresa da servicios a productores. Bueno, el Mercosur, ustedes saben que si unimos y miramos todos como una región común, somos líderes mundiales en proteínas, en granos, en frutas, digamos, es de un poder increíble en un mundo que quiere seguridad alimentaria, en un mundo que quiere reducir la pobreza rural y que quiere reducir el impacto del medio ambiente, de las prácticas agrícolas. O sea, es como que en el siglo XVII hayamos nacido en Inglaterra. Es decir, estamos en el lugar donde puede llegar a producirse una revolución industrial verde y tenemos que prepararnos. O sea, en el siglo XVII la revolución industrial podría haber sido en Inglaterra o en China, porque en China había más innovadores por ahí que en Inglaterra. Sin embargo, China se cerró y hubieron 200 años de oscurantismo. Nosotros podríamos también ser China o ser Inglaterra, depende de nosotros esa decisión. Pero bueno, en agronegocios, con esta oportunidad, con esta superficie fotosintética maravillosa, con agua abundante y barata, con recursos naturales fantásticos, no tenemos el problema de cuál es nuestro rol en el mundo. O sea, el mundo nos está dando naturalmente el rol de proveer este tipo de productos, porque el mundo va a necesitar alimentos y nosotros lo podemos hacer mejor que nadie. Bueno, en agronegocios no tenemos ninguna compañía multinacional Mercosur en el área de materias primas. Hay algunas en el área de brasileñas, en el área de proteínas, un poco más, pero en el área de granos no tenemos una Cargill o una Bunge o un Dreyfus del Mercosur. Es increíble. Tenemos muy buenas empresas locales. Hay muy buenas empresas en Argentina, excelentes empresas en Brasil, pero cuesta salir del país. O sea, tenemos que armar tenemos que tener compañías mixtas, brasileña, argentina, uruguayas, paraguayas. Tenemos que formar talentos multiculturales. En Brasil falta gente que vaya a vivir a Mato Grosso o a Maranhão, y en Argentina sobran los ingenieros agrónomos. Tenemos que facilitar el flujo de los profesionales. Y también en Brasil hay más posibilidades de acceso al crédito y más facilidad que en Argentina. Tenemos que facilitar el flujo de capitales. Tenemos que tener una infraestructura integrada y programas de pesquisa y desenvolvimiento, de investigación y desarrollo integrados. Tenemos que tener una defensa común de los intereses en el exterior. Tenemos que tener instituciones comunes, mercados. No hay un mercado Mercosur de la soja, que podría ser una opción a Chicago. Y hoy, digamos, el poder exportador del Mercosur es muy superior
al del resto del mundo, incluido los Estados Unidos. Sistemas educativos comunes, integrados, organizaciones por cadenas integradas. En fin, el problema no es si hacemos solo un tratado con la Unión Europea. El problema de la integración es una sociedad muy amplia, sistémica, diversa, que requiere una agenda, digamos, común, y que hay que ponerla en marcha. Hay que ponerla en marcha. Hace unos años, cuando Meireles estaba, ¿te acordás, Roberto, que estaba Meireles en el Banco Central aquí y estaba Redrado, creo que era en Argentina? Hacíamos reuniones con los empresarios de ambos países, muy productivas, y lo que acabo de decirle más o menos son las ideas concordadas. O sea que no es difícil concordar una agenda común sobre estas cuestiones. Hace falta un impulso común, político, privado, público, bueno. Y me parece que estos jóvenes que están mirando el futuro, los tres Enriques, tienen la oportunidad, el liderazgo de mirar al futuro llevando adelante una agenda de este tipo. Muchas gracias. Muy bien. Muito bom. Pedro. Bem, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, presidentes. É um prazer enorme poder falar de um tema que eu tenho ao longo de algumas manifestações como empresário. Não sou economista, portanto, me permito aqui cometer alguns erros de avaliação. Hã? Pelo menos é um passaporte aqui para poder arriscar algumas palavras. Mas quando o Marcos falou da desglobalização, eu cheguei à conclusão que o Brasil estava certo, né? Porque o pessoal está vindo em nossa direção. Porque nós não fomos, ficamos parados e agora o resto vem desglobalizando. Mas no fundo, a provocação é no sentido de dizer que eu tenho a impressão que nós não vamos conseguir enfrentar essa fase, pular essa etapa de ser um país mais integrado mundialmente, se a gente não tiver... nós não conseguimos pular essa etapa e, portanto, nós não vamos mexer no tema central, que é o tema da produtividade do nosso país. O Brasil, historicamente, é fechado, agravou essa situação nos últimos, talvez, 15 anos, não seja pelas tarifas que se elevaram, talvez pelo conteúdo local que foi imposto em muitas das nossas políticas. E, com isso, a gente diminui a possibilidade de acesso a bens de capitais, bens intermediários, enfim, tecnologias, que é o que poderão nos fazer aumentar a produtividade no nosso país. O segundo aspecto que eu queria ressaltar é que, não sendo um país fechado e não possibilitando a competição com os produtos importados, nós também baixamos o nível de eficiência das nossas empresas. E aí não existe a meritocracia empresarial. Alguns estudos mostram que, para se elevar a produtividade, além de setores que podem ter mais produtividade que outros, alguns falam que a indústria tem mais produtividade que o setor de serviços, etc., existe uma produtividade de alocação intersetorial, mas o problema é que, quando tem uma competição baixa, você tem um nível de dispersão de produtividade intrasetorial muito forte. Então, esses estudos mostram, o Alexandre Sheikman fez um estudo, mostra que o que é a diferença de relação de 1 para 2 entre a melhor produtividade de um setor americano e a pior produtividade, em outros países emergentes vai de 1 para 5. Por ausência, muitas vezes, do processo competitivo. Se você não tem o processo competitivo, literalmente, para matar as empresas menos eficientes, você não tem uma elevação de produtividade contínua. E muitas vezes nas nossas políticas,
políticas públicas, a gente tem usado os nossos instrumentos para defender a produtividade baixa e não para financiar a produtividade mais alta das empresas com produtividade mais alta. E os dados são acachapantes, né? Quer dizer, a produtividade do trabalhador, eu sei que tem outros fatores de alocação de recursos que já foram mencionados hoje aqui, a reforma trabalhista, que distorce a alocação de recursos, a tributária, mas eu tenho a impressão que um dos elementos fundamentais da baixa produtividade brasileira ao longo de muitas décadas tem sido a baixa competição, e a baixa competição internacional é fundamental. O trabalhador brasileiro, esse é um trabalho aqui do Armando Castelar, recente, publicou, de 80 a 2016 aumentou 0,5% a produtividade do trabalhador brasileiro. Nos Estados Unidos, 70% no mesmo período. E Coreia do Sul e China, então os números são espantosos, né? E aí a nossa relação de PIB per capita também, nesse período de tempo, perde relevância em relação a todos esses países, sendo superado pela Coreia do Sul, onde a gente era maior algumas décadas atrás. O isolamento, eu não preciso dizer, da sétima economia, está apenas na 25ª posição no ranking de comércio. Se eu falar da indústria, então, aqui isso assusta ainda mais, porque nós estamos na 32ª posição na indústria. O nível de importação da nossa economia é baixo, ou seja, a quantidade de importação, a gente não usa o recurso de importar para exportar. Esse é um índice que eu gostaria de trazer para vocês, talvez seja conhecido de todos, que o OCDE, num estudo com o OMC, fez a participação de importados nas nossas exportações. No Brasil é 10%. Na média da OCDE, nesse estudo com o OMC, é 27,4%. E os países de referência vão a 40%, 50%, 70%, como Coreia, China, etc. Então, nós não estamos utilizando o recurso de importar mais para poder exportar mais, né? Acho que aqui você fez uma provocação. Que tipo de abertura e como a gente vai nessa direção? Acho que já é conhecido de todos o fato que a política externa brasileira não privilegiou os acordos e a evolução dos acordos, enquanto o mundo multiplicou centenas de acordos, o Brasil ficou aí a talvez 3, 4 acordos e bastante preso ao elemento do Mercosul. E, infelizmente, a gente não foi nessa direção. Hein? Egito, Israel, um pedaço da África do Sul, a gente tem alguma coisa, etc. Tem 4, 5... Palestina. Então, o Brasil não... Então, esse assunto já é conhecido. Eu tenho até a impressão que o governo atual tem dado, acho que o senador Serra, enfim, depois agora o Aloysio, vem dando sinais de uma mudança, ainda tímida, eu diria, mas acho que alguns sinais de mudança. Eu acho que a próprio Itamaraty vem sinalizando, o embaixador Rubens Barbosa escreveu a possibilidade agora da gente buscar terminar o acordo com a União Europeia, terminar o acordo com o México, eventualmente evoluir numa aproximação com os Estados Unidos, apesar da era Trump. Mas é que eu acho que nós temos algumas possibilidades, talvez, de fazer essa reaproximação com o Japão, Coreia do Sul, Canadá. Eu acho que nós não deveríamos perder essa agenda e, obviamente, que a gente precisa fazer uma revisão, no mínimo, nos critérios do Mercosul para nos dar mais flexibilidade. Agora, importantíssimo, a integração na América Latina, que, apesar de todos os esforços, a gente não ainda consegue ter uma integração, seja ela física, seja ela uma integração tarifária. Eu tenho dificuldade para colocar meus produtos, muitas vezes, no México, né? E as dificuldades são de várias ordens, tarifárias, logísticas, regulatórias, sanitárias, etc. Então, muitas vezes a gente tem essas dificuldades e eu acho que aqui a gente tem a possibilidade de fazer um acordo regional bastante importante. Eu diria com pouca dificuldade do ponto de vista
vamos dizer assim, de complementação das nossas economias, que o Brasil poderia ter um papel importante. Agora, no plano interno é pior a situação, eu diria. Porque no plano interno, acho que além de uma visão estreita que se tem tido ao longo desses anos, o Brasil vive o dilema. Eu vou caracterizar aqui o dilema. O que resolve antes, o custo do Brasil ou a abertura econômica? E enquanto viver esse dilema, nós não vamos sair do lugar, e nós vamos eternizar a posição que nós temos hoje de uma economia fechada. E a exemplo disso, as políticas que a gente vem desenvolvendo. O Inovar Alto, que foi citado aqui, ou a lei da informática, são políticas que privilegiaram o conteúdo local, a proteção do conteúdo local, e causaram distorções de mercado enormes. Bom, primeiro, na lei da informática, eu acho que nós perdemos o bonde da microeletrônica. Então, esse já foi esse já passou. Mas o próprio Inovar Alto criou uma capacidade instalada de cerca de 5 milhões de veículos, que nós temos mercado para 2,5 milhões, 3 milhões de veículos, à custa de um incentivo por proteção de conteúdo local. Então, eu tenho a impressão que aqui nós temos a possibilidade de rever as políticas brasileiras, voltando talvez a nossa política industrial para aquilo que é essencial para nos colocar no jogo de uma maneira mais estrutural, que é a infraestrutura, que já foi mencionado aqui, e voltar também para a política de inovação. A política de inovação hoje conta com o BNDES. A política de inovação tem um incentivo da Lei do Bem, mas a Lei do Bem, apesar de ser um incentivo fiscal, e nesse momento de crise fiscal muito debatido, mas a Lei do Bem é um incentivo fiscal de 2 bilhões de reais aproximadamente. Não é um incentivo muito alto para a economia brasileira, e ela é horizontal. Todas as empresas que podem declarar no lucro real, isso é uma distorção da lei, podem fazer a dedução desse incentivo fiscal. Então, eu acho uma política que tem aperfeiçoamentos para ser feito, mas é uma política na direção razoável. Eu acho que a OMC, nesse sentido, nos ajuda quando combate políticas tipo Inovar Alto ou lei de informática, eu acho que nos ajuda a reorientar a nossa economia. Um outro aspecto interno que me deixa um pouco aflito, na verdade, é o número de órgãos que estão envolvidos na gestão, na governança do comércio exterior no Brasil. A gente tem a Apex, que está ligada ao Itamaraty, a Camex, que está ligada ao MEDIC, nós temos o BNDES, financiador das nossas exportações, e nós temos uma participação importante da Fazenda, Agricultura e da Saúde também na política de comércio exterior. Então, eu falo, puxa, como é que organiza essa governança de uma maneira, eu não sei se é perfeito, mas o USTR pode ser uma referência para nós, onde existe uma coordenação melhor e diretamente ligada à presidência da República. Enfim, finalmente, queria dizer de como a gente proceder à abertura. Nós temos hoje uma estrutura tarifária antiga, complexa, e uma estrutura tarifária que é em U. Em U no seguinte sentido: o Brasil taxa fortemente bens intermediários, bens de capital e alguns produtos acabados. Produtos acabados, o automóvel é o exemplo típico. Bens intermediários, nós temos alguns, como aço, químicos, etc. É impossível estruturar uma cadeia de produção no Brasil se você já parte do princípio que você não tem acesso a matérias-primas ou bens de capital de preço internacional. Então, é impossível, tem alguma coisa errada. Essa distorção, e eu acho que, em parte, essa distorção vem um pouco pelo modelo que os grupos se apropriaram de alguns interesses na defesa da política econômica brasileira, que não nos permitiu evoluir no sentido de uma política mais horizontal, mais aberta. Porque é impossível justificar preços de matérias-primas maiores do que o preço de matéria-prima internacional, e eu tentando aqui produzir aqui no Brasil alguma coisa ou exportar, é impossível fazer isso. Então, eu deixo essa proposta,
que, baseada até num estudo do CDPP, que talvez o Brasil deveria começar unilateralmente, fazer uma sinalização de uma revisão da estrutura tarifária. Uma estrutura tarifária que é complexa, talvez eles propõem trazer para 4 alíquotas no máximo de impostos de importação e determinando um prazo para que isso ocorra, porque isso ajuda o empresário, a sociedade a se reposicionar diante dessa sinalização. Sinalização hoje que não existe nas políticas brasileiras. Eu acho que a gente deveria buscar essa sinalização, um compromisso de talvez chegar em 4, 5, 6 anos no nível médio das tarifas internacionais. Acho que era isso. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Bom, esse é um painel sobre abertura econômica. Vamos abrir para perguntas. As perguntas podem ser objetivas ou subjetivas. Elas não podem ser longas. Por favor, quem gostaria de dirigir uma pergunta aos nossos painelistas? Por favor, ministro Furlan. Quando ouvi o Gustavo, me lembrei de uma pergunta que recebi do então comissário europeu para o comércio, Pascal Lamy, que me disse: qual é o e-mail do Mercosul? Se eu tenho que me comunicar, para onde eu mando? E nós continuamos sem e-mail no Mercosul. Então, tudo isso que você levantou, Gustavo, é uma dificuldade, porque não nos entendendo na base, não conseguimos fazer os acordos. Em 2004, setembro, ligamos para Roberto Lavanha. Tínhamos 82% da negociação com a Europa feita. E uma das pendências era uma pequena quota de carros de alta cilindrada. A Europa queria 50, o Mercosul queria dar 25 e era possível fechar por 38. E o ministro da Fazenda e eu falamos com o ministro da Economia argentino que os 13 mil veículos o Brasil ficava, porque não havia competição com a indústria do Mercosul. E a resposta foi: não puedo ceder 1 milímetro, porque estamos negociando la deuda externa e o presidente me dijo para não mover-me. 3 meses depois, cambiou a Comissão Europeia, entrou uma nova comissão. E os 15 países que eram, hoje são 28. Então, nós temos uma deficiência aqui. E isso você sente, eu sinto. Temos 9 unidades de produção na Argentina e não podemos distribuir os nossos produtos brasileiros lá, porque existem restrições de importação. Então, precisaria ter uma derrubada de muros, e eu vejo que o único país que está avançando realmente agora nisso, surpreendentemente, é o Paraguai, que está atraindo investimentos, está crescendo, tem leis amistosas aos investidores, e há 2 semanas estive lá e me dá inveja de ver que o Paraguai está tomando a liderança dos países do Mercosul. Queria saber se tem um comentário sobre isso. Meu comentário é que Argentina e Brasil não somos sócios, somos hermanos. Comprende, ¿no? Es inevitable que estemos juntos, más allá de Lavagna, de Furlan o de quien quiera. Eu acho que uno de los problemas que tenemos es que creemos que lo podemos hacer solos. En Argentina hay mucha gente que piensa que un acuerdo con China habría que hacerlo sin Brasil. Mucha. Como ustedes piensan que podrían hacer algo ustedes solos, y yo pienso absolutamente diferente a eso. Yo creo que tenemos que hacerlo juntos. El poder de hacer juntos en agronegocios es definitivo. O sea, en agronegocios tenemos una fortaleza increíble que si vamos juntos es otra historia. El problema
de Brasil es cómo hacer empresas sustentables, mixtas, e instalarse en Argentina como lo han hecho, pero digamos, yo sé que el suceso ha sido muy esquivo, digamos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que mudar nuestra cabeza. Tenemos que pensar que es inevitable que lo hagamos juntos. O sea, tenemos que hacerlo juntos. Cuando en Argentina pensemos que tenemos que hacerlo juntos, y en Brasil también, eu acho que esos muros se van a derribar. Eu só queria complementar uma coisa rápida. Eu, no ano 2000, fui coordenador do lado brasileiro do Mercosul European Business Forum. Naquele momento, no ano 2000, se discutia a possibilidade de um acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Do lado argentino tinha o Carlos Bulgeroni. Enfim, avançamos. Do lado europeu estava o homem da BASF. Progredimos muito. 17 anos se passaram. Nada mais, nada menos que 17. E nós continuamos. E a maior oposição, eu diria que era também do lado europeu. Os franceses faziam grande resistência a esse tipo de acordo. Mas a pergunta que eu gostaria de colocar é a seguinte. Bom, o Mercosul não tem e-mail, mas tem nome. O Mercosul é muito conhecido, é impressionante como nós não aproveitamos bem isso. Bom, mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Nós não podemos nos beneficiar do Trump, porque aqui nesse instituto, nós já ouvimos duas palestras extremamente interessantes do Rosenthal e outro. Quer dizer, o Trump está nos obrigando a conversar, coisa que nós não falávamos. Conversar com o México, viabilizar o Mercosul, quem sabe ter um caminho para a Aliança do Pacífico. Quer dizer, então, eu acho que existem oportunidades que nós não imaginávamos que podiam acontecer. Nós devemos ser gratos ao Trump enquanto ele ficar se ocupando lá com os problemas americanos, que não são poucos. Não é? Nós temos esse viés, eu acho que alguém colocou isso aqui muito bem, nós temos uma autocrítica enorme. Nós não olhamos o mundo como está, nós achamos que nós estamos na pior das situações. Mas quando você passa algum tempo lá fora, como eu passei, e volta ao Brasil, a coisa não é tão... Nós temos que fazer um filme e não ficar tirando só fotografias. Aproveitando, você tem esse entusiasmo pelo Mercosul, porque, enfim, aparentemente, uma das razões pelas quais nós acabamos não concluindo muitos acordos nesse período de 2003 a 2016 é pela tal da cláusula que nos obriga a fazer acordos em sintonia, não é, com os nossos hermanos ou sócios. Eu tenho a impressão que nós estamos virando essa página. Há uma possibilidade efetiva de uma construção conjunta, tanto pela mudança de orientação de comércio exterior hoje vigente no Brasil, como também a mudança vigente na Argentina, que são os dois principais atores hoje no Mercosul. Então, me parece que a gente tem essa agenda para ser construída, removendo talvez algumas barreiras e dando um pouco mais de flexibilidade às negociações. E eu diria que muito importante é a integração com o restante da América Latina, né? Porque aí temos uma oportunidade de, com esse passo, nos integrarmos mais nos grandes acordos que estão sendo costurados a partir da América do Pacífico, vamos dizer assim. Então, eu acho que temos aí uma agenda boa pela frente e uma oportunidade, mas foi, no período recente, motivo de impedimento para a gente poder evoluir em alguns acordos. Muita crítica por ser uma união aduaneira, né? Então talvez aí temos pontos de aperfeiçoamento para levar essa conversa. Obrigado. Apenas comentar, bom, primeiro dizer que não foi seu privilégio só de ter uma associação com argentinos e brasileiros. Nós, da Brasmotor, tivemos uma sociedade na Argentina para produzirmos compressores da Embraco. Mas o mais importante que eu quero colocar, eu acho que é importante o seguinte, ainda recentemente, liderados pelo Roberto Rodrigues e pelo nosso presidente do Conselho de Agronegócio na Fiesp, tivemos um encontro com as entidades irmãs
irmãs aí do Paraguai, Uruguai, Argentina e as brasileiras, não só falando de uma integração mais efetiva na questão logística do Rio Paraguai, mas inclusive uma estrada que se pretende que chegue até o Chile, eu achei mais complicado, mas o mais importante desse encontro é que surgiu um grupo exatamente buscando o que nós estávamos procurando propor, de se fortalecer essa união exatamente do poder que nós temos em termos de proteína, seja animal, seja vegetal, e, de fato, nos dividirmos menos e somarmos mais para um poder que aí o Mercosul realmente poderia ter. Então, apenas queria, não sei se é do seu conhecimento, mas esse esforço, criou-se um grupo, justamente, entre todos, buscando levar adiante esse escopo. Sí, ese Grupo de Productores del Sur, o sea, GPS. Mas, tenemos contenidos, tenemos instituciones, necesitamos la fuerza de la política y desde el Estado para conducir el proceso, y no lo logramos. En Argentina, tengan en cuenta que cambió el gobierno, mudó el gobierno, y que hasta hace un año y medio teníamos un gobierno que pensaba que la integración era con Irán. Ok, y Venezuela. O sea, eso mudó. Entonces estamos en un periodo absolutamente diferente. Yo creo que este punto en la agenda del gobierno sería muy fácil colocarlo. Hay un nuevo canciller. Aquí está el embajador que le va a contar lo que estamos hablando. Pero me parece que este punto sería muy importante. Habría que conectar quiénes son los conectores en los lugares del sector público y privado. Yo creo que un acuerdo de esto, si no hay una discusión con privados, con el sector privado también, que son los que conocemos de los negocios, es muy difícil hacerlo solo de funcionarios públicos, ¿no? Me parece que ahí hay que hacer un pequeño comité mixto de los 4 países primero y avanzar, ¿no? Y rápido. Yo quería sumarme un poco a las expresiones de Gustavo, totalmente de acuerdo con su llamado a repensar el papel del Mercosur en el mundo en que estamos. Y creo, tomando el último punto, de que no se puede pensar en integración si el sector privado no juega un papel fundamental en el proceso de articulación y de negociación internacional. Pero quería traer aquí al recuerdo algo que está ocurrió hace poco tiempo en un encuentro en la LADI sobre estos temas con alguna gente importante que ha venido pensando en los problemas de integración, para traer esta reflexión. Existe un cambio de actitud. Yo creo que el fenómeno Trump, como se decía ahora, impulsa a países como México a mirar al sur. Creo que Europa está comenzando a tomar conciencia de lo que significa la competencia china en una América Latina donde China está ocupando un espacio muy importante que va a ser fundamental para los países en el futuro. Creo que comienza a haber igualmente aquí en Brasil una apertura hacia afuera, la Argentina. Es decir, hay una serie de elementos que nos permiten pensar que sería posible avanzar y dar por terminado este famoso acuerdo que ya tiene 17 años de negociación. La propia Mogherini dijo hace poco tiempo que Europa debería comenzar a mirar a la América Latina con mucho más interés que lo que hizo en los últimos años. Yo quería simplemente decir lo que significaría si finalmente se cerrara un acuerdo entre los 4 países del Mercosur y la Unión Europea. De ser así, de los 33 países de América Latina, habría 30 con convenios preferenciales con Europa. Quedarían afuera Brasil, Venezuela y Cuba. Si a esos 30 países le sumamos los 27 que van a quedar en Europa, seríamos 57 países con tratados preferenciales. Es el espacio en número de países más grande del mundo. Quiero decir que esto significaría que le abre una inmensa oportunidad para realmente tener un socio importante vinculado a la región, como tenemos a China y como tenemos a Estados Unidos, pero le daría una mayor consistencia al esfuerzo del Mercosur. Eso significaría, por supuesto, avanzar en Mercosur flexibilizándolo, como decía el amigo Pedro, pero significaría también
inteligencia de Mercosur de poder hacer un acuerdo inteligente con la Alianza del Pacífico. Es fundamental. Pero entonces quiero decir que se están moviendo fichas en el sentido de avanzar en el campo de integración pragmática y inteligente. Y en ese campo, hay que decir la verdad, Brasil es un país fundamental. Por tanto, si este país no se suma a todo este esfuerzo, va a ser muy difícil salir adelante. Yo espero que estos debates contribuyan a hacerlo. Sí, yo quiero hacer solo un comentario, nuevamente volviendo al principio y al título. La apertura económica da la sensación de que los flujos son todos que vienen. La integración es un flujo de ida y vuelta. Por eso yo creo que la apertura económica sola, si no está dado en un contexto del que estábamos hablando, es peligrosa. O sea, no incluye, genera... Entonces, me parece que la integración inteligente, o apertura inteligente, o como quieras llamar, tiene que tener en cuenta todos estos cambios estructurales que estamos hablando. Una vez que estén los cambios estructurales, para mí los convenios, las aperturas, es más fácil. Pero si no tenemos un trabajo de base que hay que hacerlo urgente, y es un trabajo que tiene que terminarse en 1 año, en 2 años, o sea, no es que... No debe... cuando hablo de convergencia macroeconómica y los economistas dicen, convergencia macroeconómica, 10 años. No, tenemos que armar es cierto que tenemos problemas macroeconómicos más Argentina que Brasil, pero Brasil tiene otros que no tenemos nosotros, pero que esto puede llevar a algún tipo. Pero ya el hecho de poner en marcha hacia dónde vas, el largo plazo se transforma en algo urgente. O sea, el hecho de poner en marcha el mecanismo hacia un lado, que esté claro, ya alinea todos los intereses y uno llega más rápido, ¿no? Muy bien, Pedro. Nessa direção, a urgência é evidente, até porque nós estamos vivendo, como o Marco citou, a transformação, a 4ª revolução aí industrial, ou a manufatura avançada, com um índice de tecnologia que torna instantaneamente empresas que estão acabando de nascer em empresas globais, né? E se nós não tivermos as condições para organizar nossos mercados e receber rapidamente tecnologias, nós não vamos participar também desta onda. Essa onda que está sendo desenhada nos Estados Unidos, onde a gente vê as grandes empresas de jovens valendo bilhões em poucos anos de vida. Na Alemanha, que tem uma sofisticação de bens de capitais enormes, e a China entrando de forma violenta no processo tecnológico, inclusive crescendo o número de patentes de uma forma espantosa. Então, onde fica a América Latina nesse contexto? Nada contra a nossa riqueza de produtos naturais, mas acho que a gente deveria tirar vantagem desses produtos naturais para avançar um pouco mais nessas cadeias e tentar evoluir um pouco mais em cima disso, porque senão podemos ficar a reboque de uma outra revolução importante. Muito obrigado. O renascimento do Mercosul, a volta da integração econômica regional, num contexto em que os Estados Unidos permitem indiretamente que nós façamos isso, a importância dos acordos com diferentes regiões do mundo, o abandono de políticas local conteudistas foram os temas fortes desta sessão sobre a abertura comercial. Vamos agradecer ao Gustavo e ao Pedro e automaticamente chamar o próximo painel sobre fortalecimento institucional, que vai ser coordenado pelo Sérgio Fausto. Muito obrigado.